Amigos queridos, um novo dia, um novo alvorecer, novas oportunidades por caminhos nunca antes percorridos, os caminhos de Jesus. Este é o momento de percorrermos os caminhos de Jesus. Senhor Jesus, Mestre amado, em seu nome, queremos estar nesta hora, a compreender sentindo, a compreender vivendo os seus ensinamentos, para podermos fazer os caminhos redentores a que estamos sendo convidados. Ampara-nos a jornada, Senhor, para que quando trôpegos ou isolados nas sendas, amigos espirituais possam vir estimular ainda mais os nossos 2000 passos e mais 2000 e tantos passos quantos forem necessários para chegarmos à condição de servidores da sua seara. Ensina-nos, Senhor, a doar o que trouxemos de melhor em nós. Abençoa-nos os propósitos edificantes e faze de nós instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. E nós estamos no item: todo aquele que se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na terra, e frequentemente bem pequenos aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros levaram, em morrendo, aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu e não se perde, as virtudes. Enquanto que os outros deveram deixar o que fazia sua grandeza na terra e não se leva a fortuna, os títulos, a glória, o nascimento. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam no outro mundo desprovido de tudo, como náufragos, que tudo perderam até suas vestes. Não conservaram senão o orgulho, que torna sua nova posição mais humilhante, porque vêm acima deles e resplandecentes de glória aqueles que espezinharam na terra. Um grande motivo de abatimento moral e de sofrimento do espírito está relacionado à perda das oportunidades pela exacerbação da personalidade. Todas as vezes o Evangelho nos diz que a nossa personalidade fica aguda, expandida, onde o eu mesmo tem uma supremacia, o si mesmo tem uma supremacia, nós seremos, no pano de fundo dessa máscara, espíritos abatidos, espíritos angustiados, espíritos muitas vezes culpados e que constroem essa aparência do poder, porque todo espírito sabe que esse poder é dos homens, é efêmero, porque foram inúmeras reencarnações que estes, chamados homens do poder da terra, chegaram no mundo espiritual e voltaram. Chegaram e voltaram na mesma condição, mudando de nível socioeconômico, mudando de nível cultural, mudando de país, mesmo assim prevaleceu essa questão. Então, é chegada a hora de nós nos percebermos verdadeiramente como espíritos que somos,
porque a falsa ideia de nós mesmos significa ignorância da vida do espírito. Quanto que a doutrina espírita precisa levar a todos nós essa consciência de que nós estamos em breves experiências terrenas, mas nós somos do mundo espiritual, onde os valores são os valores dos sentimentos. Para que nós, em nos aproximando da reencarnação, possamos vir com a consciência de que seja qual for o grau de instrução, o recurso financeiro, social que o espírito tiver, ele veio para servir. Porque isso não está relacionado ao poder monetário das pessoas, está relacionado ao falso poder da personalidade, né? Que são coisas muito distintas. Então, grandes homens honrados vieram trazer progresso para a humanidade e, para isso, trazem a habilidade da multiplicação dos bens terrenos. E outros vão se absorvendo aqueles exemplos e vão seguindo nesse caminho. Mas o Evangelho está nos dizendo, olha, o mundo espiritual está repleto de espíritos que tinham grande poder na Terra e hoje estão em graus de grandes tormentos no mundo espiritual. Se nós, na metodologia do Evangelho de Jesus, já nos prontificássemos a reverter aqui mesmo essa posição, nós faríamos um grande progresso agora. Então, a gente trouxe uma lição do rumo certo, imperfeitos, que todos somos, mas úteis. E essa utilidade que nós precisamos descobrir em nós é a utilidade de nós cumprirmos os desígnios de Deus por nós, que é a vontade de Deus que nos aperfeiçoemos, e o caminho da perfeição é o caminho da simplicidade, da pureza de coração e da humildade, formando o alicerce para os outros valores. Diz Emmanuel: busca e acharás, prometeu nosso Divino Mestre. Insistamos no esforço e, com apoio no esforço, alcançaremos a bênção da realização. Então, as limitações, sejam de natureza física, impeditivos outros, nós temos que vencer, porque elas nos paralisam, né? Paralisam as nossas questões pessoais, paralisam a nossa rotina, o nosso roteiro de vida não cabe um espaço, muitas vezes, para o bem real, né? Em todos os lugares somos defrontados por irmãos que se afirmam inúteis ou demasiadamente inferiores e que por isso se declaram inabilitados a servir. Pode não parecer, mas essa é a máscara do orgulho. Ah, quem sou eu? Não, eu não sirvo. Eu não dou conta porque eu sou muito pequeno, eu sou muito inferior, né? Então, aquela pessoa se inutiliza para o ato de servir, por se achar sem nenhum recurso. Ok, os nossos recursos são mínimos, mas eles só vão se multiplicar na forma de talentos se nós exercitarmos o primeiro passo no ato de servir. E diz Emmanuel: entretanto, que tarefeiro crescido em experiência terá fugido ao rude labor da iniciação? Hoje, os que estão robustos na fé, os que são expressivos na humildade, começaram com um labor difícil, pequeno, persistente. Onde está o artista exímio que não haverá de repetir detalhe a detalhe das atividades criadoras a que se afeiçoa e em que se aperfeiçoa a fim de senhorear os recursos da mente e da natureza? Então, aquele artista expressivo hoje já foi um espírito habilidoso no passado.
Se ainda perguntas pela ação que te compete na seara do bem, toma lugar na caravana do serviço, consagrando a alma e tempo ao concurso que lhe possamos prestar. E sustentando o devido respeito aos missionários de cúpula no levantamento do mundo melhor, abracemos com alegria os nossos deveres nos alicerces. Eu achei importante essa frase porque quando a gente se candidata a um trabalho, será que a gente se candidata ao trabalho do alicerce daquela obra? Aquele que é difícil, aquele trabalho é árduo, é simples, é anônimo e constante? Ou será que nós nos candidatamos a trabalhos que tenham expressão para o outro e às vezes não têm significado para nós? E isso ainda é uma derivação do nosso orgulho. A lição chama imperfeitos, mas úteis. Quando o espírito quer ser útil, ele encontra em todos os momentos a oportunidade de servir. Ele não espera que seja lhe oferecido um trabalho na casa espírita ou nos seus afazeres rotineiros. Ele sente necessidade de ser útil e é útil onde estiver. Para isso, no entanto, para que te desincumbas das próprias obrigações, não requisites nomeação particular, seja anônimo. Apresenta-te simplesmente no campo das boas obras e começa fazendo algo em favor de alguém. Então, a gente está sempre repensando, né, nos trabalhos das casas espíritas, o quanto nós precisamos nos apresentar com simplicidade para que aquele momento se transforme em construções para nós. Porque é claro que todos nós necessitamos trabalhar no sentido de aprender e construir, auxiliando os companheiros esclarecidos para que se tornem cada vez mais fiéis à execução dos compromissos que abraçaram. Mas é muito importante que os valorosos compromissos abraçados, para não descerem ao desânimo, para que não se transviem, para que não se acanhem e venham a desistir, nós temos que vencer o nosso orgulho. Olha que interessante, né? Às vezes o trabalho existe, o trabalhador é chamado ao trabalho, mas ele não dá conta. O trabalho pode ser simples, proporcional à sua condição, mas ele não dá conta. Então, o que é que nos impede? O que é que nos impede de darmos conta? Que nós estamos ainda nessa vestimenta de quem eu sou, não sabendo quem eu sou, penso ser muito melhor do que sou, penso ser subaproveitado. As pessoas muito, está subutilizado, está subaproveitado essa pessoa, né? Que na verdade não está. Não está. Ela está no aprendizado do alicerce da humildade com a simplicidade, para que todos os valores se ergam a partir daí. Então, todos somos chamados a contribuir no bem geral, porquanto assim como o minério bruto se separa da ganga ao calor da alta tensão, de modo a converter-se em coluna da civilização e nervo de progresso, também nossa alma, depurada na forja acesa do serviço ao próximo, transforma-se pouco a pouco em veículo de amor e canal de sublimação. Pequeninos, mas úteis, devemos nos imbuir dessa condição. Onde tem trabalho ao meu redor, com quem? Com os que me cercam, porque eles são os maiores estímulos da minha transformação moral. Então, nós queremos fazer essa reflexão que o que se sente pequeno, porque todos somos mesmo pequenos.
Todos somos pequenos. O nosso planeta é um planeta ainda com muitas dificuldades. Ainda existe provas e expiações em todos os cantos. Há um desgoverno mental das criaturas. Então, é um planeta que é a nossa imagem e semelhança. Nós estamos fazendo desse planeta a projeção do nosso mundo íntimo. Então, somos pequenos, sim, precisamos nos sentir pequenos, mas isso não nos tira da utilidade no conjunto da obra. Pequenos, mas úteis. Mesmo que a nossa participação seja uma migalha, mas é a cota do que eu posso dar. Então, as pessoas dizem, mas quem sou eu para fazer isso? Vamos aprender juntos, vamos lutar juntos, vamos trocar afetos, vamos respaldar o nosso pensamento na verdade, vamos estudar suficientemente a doutrina espírita para que haja luz no nosso entendimento. E assim nós vamos seguindo, porque a obra é coletiva. Se uma obra é coletiva, se um ressalta mais que o outro, é porque esse um talvez tenha um compromisso diferente do outro. São compromissos diferentes, mas a obra é o conjunto da soma das nossas potencialidades divinas. Como é importante para nós refletirmos enquanto estamos encarnados sobre o que vamos levar quando a derradeira hora soar para nós. O quanto que é importante esse movimento da alma. Obviamente que não é para criar nenhum tipo de ansiedade, mas pensar sobre isso possibilita que nós tenhamos maior aproveitamento das horas, dos segundos, dos dias, enquanto estamos na Terra. Porque a doutrina espírita, todo o tempo todo, nos esclarece que é aqui, mergulhados na carne, que nós vamos fazer o nosso real progresso espiritual. É aqui, com as ferramentas que o planejamento reencarnatório nos oferece, é que vamos fazer essas construções e, ao chegar no mundo espiritual, ter tanto aproveitamento quanto nós tivemos aqui. Porque quando não aproveitamos o tempo aqui para as construções que só são possíveis quando estamos encarnados, nós estamos entre milhões de aspas, condenando a ter pouco ou nenhum aproveitamento quando chegarmos no mundo espiritual. Porque chegar no mundo espiritual, nessa condição que o Evangelho nos fala, num estado de miserabilidade total, sem recursos, que aproveitamento teremos? Então, construir essa ideia de aproveitar todo o tempo para as construções eternas são fundamentais para nós. E o que nós temos dito nesses dias a respeito desse tema é que esse aproveitamento aqui na Terra depende dos sentimentos que nós estruturarmos aqui. Ontem nós lemos um texto do Evangelho, da Lei de Amor, que foi trazido por Lázaro,
E ali ele diz que há momentos na nossa vida que, mais avançados e corrompidos, temos sensações. São esses espíritos que estão nesse momento da vida como espírito, de estarem corrompidos pelas sensações, que chegam no mundo espiritual nesse estado de miséria. Porque quando nós fazemos alguma coisa e queremos que alguém aplauda o que nós estamos fazendo, quando nós estamos realizando algo e queremos que aquelas pessoas que estão ao nosso redor reconheçam, o que significa isso? Significa o mundo das sensações. Porque quando alguém bate palma para mim, quando alguém reconhece alguma coisa que eu faço, o que é que eu sinto? Eu tenho uma sensação, olha a importância disso, eu tenho uma sensação ilusória de que eu sou melhor do que alguém. Isso é o mundo das sensações, porque a gente pensa que a sensação é o frio, o calor, o doce, o salgado, o toque numa superfície áspera ou lisa. Não. O espírito, ele passa muito tempo alojado nesse contexto evolutivo das sensações. Então, tudo que exalta a personalidade, tudo é nesse âmbito. É no âmbito das sensações. Quando nós nos irritamos, que é bastante frequente, né? E essa irritação pode ser desde um ato interno que ninguém sabe, né, que a gente consegue disfarçar, até um ato extremado de violência que pode até causar um óbito. Que a irritação, ela vai crescendo, né? E se não tem alguma coisa que aplaca, ela vai chegando em níveis de violência, às vezes muito comprometedoras. Então, quando nós nos irritamos com alguém, com uma situação, conosco mesmo, nós estamos no campo da sensação. No campo da sensação. E todo esse campo que gera a sensação, ele impede, vamos bem compreender, ele impede que o espírito se manifeste através do sentimento. E como Lázaro coloca, e aí a gente gostaria de elucidar aqui, como ele fala, sensação, então nós vamos adotar no dia de hoje, para esclarecer melhor o nosso pensamento, para falar de uma maneira mais clara, que sensação é ódio, raiva, ciúmes, inveja, prepotência, tudo isso é no campo das sensações. Por quê? Ele diz assim, mais desenvolvido, mais instruído, ele tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Então nós vamos convencionar por hoje isso, que tudo aquilo que nos exalta toca as nossas sensações. E quando o espírito está numa fase anterior a essa, como o próprio Lázaro nos esclarece, quando ele está no mundo dos instintos, o que o espírito aproveita quando ele desencarna? Vamos pensar um espírito altamente primitivo, que está na idade da pedra lascada.
o que acontece? Ele não tem o que fazer no mundo espiritual. A reencarnação é muito rápida, ele vai e volta muito rápido, né? Depois ele passa um período, quando ele começa a se perder, que as reencarnações elas podem ficar mais distantes, porque o espírito passa, ele fica muito tempo. Quando ele fica no mundo das sensações, então no mundo do ódio, do rancor, da criminalidade em todos os níveis, ele fica muito tempo no mundo espiritual, nas zonas enfermiças, nas regiões umbralinas, ele gasta ali até que ele consiga ser visitado por alguém que toque seu coração, que possa ser levado a um ambiente para que recomece o seu processo reencarnatório. Às vezes ele demora muito tempo ali, né? E conforme a gente vai adentrando no mundo dos sentimentos, de novo a nossa reencarnação pode ser mais curta. Nós ficamos um tempo curto e já retornamos. Por quê? Porque o espírito anseia pelas construções, que ele sabe que só são feitas de maneira definitiva quando está encarnado. Então, esse capítulo do Evangelho, ele fala para nós do mundo das sensações, do orgulho, da vaidade, da prepotência, desses mecanismos que nós temos de causar ao redor de nós mesmos situações que nos empobrecem. Então, vamos prestar atenção em tudo que nos acontece. Vamos prestar atenção. E vamos dizer para nós mesmos quanto de sensação nós estamos introjetando na nossa vida como espírito, para saber qual será o destino quando desencarnarmos. E o Evangelho de Jesus é esse ambiente instrutivo do Espírito que nos possibilita verdadeiramente buscar o desenvolvimento do sentimento. Não há sentimento sem os valores de vida eterna que Jesus veio nos ensinar. Portanto, falar do sentimento é algo extremamente importante para nós. Porque o mundo das sensações é um mundo tão denso, tão pesado, literalmente pesado. Pensa alguém que quer se manter no pódio de uma posição qualquer. Quanto isso pesa? Pensa em alguém que quer viver para as sensações do corpo. O quanto isso pesa, o quanto isso densifica o perispírito e causa em nós isso que o Evangelho nos trouxe, que a Célia leu. Nos rouba a possibilidade de adentrar ao mundo espiritual com leveza, com visão, com luminosidade. Então vamos refletir sobre isso e fazer a nossa prece.
Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Mestre dos Mestres, Irmão Maior. Nesta hora abençoada do nosso dia, que elevamos o nosso pensamento nesta prece, estamos desejosos, Senhor, de receber das Tuas mãos luminosas tudo aquilo que nos encontramos necessitados nesta hora. Que o Seu amor possa aplacar as nossas dificuldades mais íntimas. Que o Senhor possa aproximar de nós aqueles espíritos experientes no bem e na verdade, para nos auxiliar a alinhar os nossos pensamentos, para que possamos enxergar tudo aquilo que viemos fazer na terra, conosco mesmo e com aqueles que nos cercam. Possamos aproveitar a presença generosa de todos os espíritos que Deus, nosso Pai, fez aproximar de nós através das Tuas leis. Rogamos, Mestre amado, que o Senhor, com todo o Seu amor, envolva toda a humanidade que sofre nesta hora. Todos os nossos irmãos que possam estar perdidos, iludidos, chafurdados no materialismo, que eles possam ser iluminados pela presença daqueles que os amam. E rogamos ao Seu coração amoroso, Mestre, que possa envolver nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, para que eles possam ser visitados por esta equipe socorrista. Que eles recebam nesta hora as bênçãos do Seu amor, que possam se tornar mais saudáveis, mais confiantes, mais esperançosos. E queremos Te agradecer, Senhor, por nos encontrarmos no Brasil, na pátria do Evangelho, na terra do Cruzeiro, onde vamos aprendendo as lições de vida eterna do Seu Evangelho de amor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.